Página de abertura. Do livro Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 18. Título: Em torno do porvir. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus, Marcos 16:15. Toda realização nobre demanda preparo criterioso. O homem na terra edifica-se com a instrução para frustrar os perigos da ignorância, seja entrando no conhecimento comum ou garantindo a competência profissional. Assegura o equilíbrio orgânico com agentes imunológicos, preservando-se contra certas doenças arrasadoras. Paga tributos compreensíveis e justos a instituições securitárias e assistenciais, a fim de que lhe não falhe o apoio de ordem material nas horas difíceis. Organiza tarefas vastíssimas na gleba vulgar para que não falte o auxílio da sementeira, tanto a benefício próprio quanto na sustentação da comunidade. Institui recursos no trânsito com sinalização especial, de modo a prevenir desastres e definir responsabilidades nas ocorrências infelizes da via pública. Despende fortunas enormes com o exclusivo propósito de salvaguardar o êxito em determinadas realizações científicas. Prossigamos assim atentos na construção da doutrina espírita sobre os princípios de Jesus, porquanto seja hoje, amanhã, depois de amanhã, ou no grande futuro, todas as criaturas da terra, uma por uma, se aproximarão da escola do amor e da verdade, a fim de encontrarem a felicidade real, não só no campo da inteligência, mas também, e, acima de tudo, nos domínios do coração. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis, o GEFA, e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Nós vamos hoje dar continuidade aos nossos estudos online, hoje abordando o Livro dos Espíritos, no item 222. Hoje a gente vai tratar de mais uma parte de um ensaio que Kardec fez sobre as considerações sobre a pluralidade das existências, ou seja, sobre a reencarnação. Como o tema é um pouco extenso, para se tratar de uma vez só, num estudo só, numa live só, nós resolvemos dividi-lo em 3 partes. A primeira parte já aconteceu. Hoje nós vamos tratar da segunda parte, que a gente dividiu o texto, e futuramente vai ter outro estudo, outro companheiro tratando da terceira parte, Então hoje nós vamos tratar do trecho que nós chamamos de segunda parte. Mas vamos dar uma lembrada, para a gente pegar lá, uma meada, pegar o estudo, um pouco do que foi tratado na primeira parte. Um resumo bem rápido do que foi, para a gente hoje tratar do que diz respeito ao assunto de hoje na segunda parte, de como a gente dividiu para fins de melhor entendimento esse estudo. Bom, nós vimos na primeira parte, ou seja, no estudo anterior,
que a reencarnação não é assunto recente, não? Tá? Não foi a doutrina espírita que inventou a reencarnação. Não foi a doutrina espírita que trouxe esse termo. Não foi a doutrina espírita que trouxe esse estudo, melhor dizendo, não? Isso é coisa que vem desde tempos da antiguidade memoriais, não? Para vocês terem uma ideia, Pitágoras foi um profundo estudioso, né, desse processo da transmigração da alma, ou seja, da mudança de corpo da alma, não? Que os antigos chamavam de metempsicose, ou seja, mais antigos que Pitágoras. Pitágoras estudou esse sistema, né, que já era objeto de estudo de filósofos egípcios e filósofos indianos, não? Que já estava na cultura deles, que já estava no conhecimento deles já desde tempos imemoriais. E Pitágoras foi um profundo estudioso desse sistema de metempsicose. O que é a metempsicose, para a gente realçar bastante, não? A gente entender bem. Metempsicose é a transmigração, ou seja, a passagem, não, da alma de um corpo para o outro, seja este do mesmo tipo de ser vivo, do mesmo ou não. O que ele quer dizer? Desculpe, o que ele quer dizer? Que a viagem, a transmigração da alma, ela pode sair de um corpo para o outro, só que não necessariamente do corpo de um homem para um corpo de outro homem, digo enquanto espécie, né? Enquanto de um homem para um outro homem, não? De um ser humano para outro ser humano. Pode inclusive ser para um animal, não? Ela não se restringe à reencarnação na forma humana, tá? Então, eu estou hoje aqui encarnado como Luiz, não? E amanhã eu posso encarnar como um, sei lá, um cachorro, não? Como um Bob aí da vida, um Bob, um Toby, né? Toby, vulcão, né? Coisa do tipo, né? A gente denomina às vezes alguns animais. Então eu posso reencarnar dessa forma, não? Só que, né, a doutrina de Pitágoras, né, ela não é concebida pela doutrina espírita. O que a doutrina espírita, né, a gente traz de lá é o quê? Que há a imortalidade da alma e que há, por sua vez, também a transmigração da alma. Porém, né, há uma profunda diferença. É que o fato de que a doutrina espírita, né, os ensinamentos que os espíritos trouxeram para a gente, rejeitam absolutamente a transmigração da alma do homem para animais e reciprocamente. Deu para entender? Por quê? Porque no doutrina espírita nós estudamos, né, transmigrações progressivas. Então, nós não retardamos, nós não retornamos à questão de um corpo com menos condições, com menos especificações, com menos atributos, com menos capacidades do que a gente tem hoje no corpo humano, né? No corpo da espécie humana. A gente não tem. A gente não retroage. Tá certo? Eu não posso hoje encarnar como Luiz, como eu disse, e amanhã encarnar no corpo de um animal. Não é assim que funciona a doutrina espírita. Lá os antigos, eles tinham lá a filosofia indiana, egípcia, eu não sei, eu não vou dizer que eu não tenho conhecimento sobre isso tudo, mas eles lá tinham, ou tem ainda, eu não sei, essa concepção, mas a doutrina espírita, não. A doutrina espírita, as transmigrações são progressivas. Ou a gente vai à frente, a gente evolui, né, nas encarnações, até mudando de corpo para corpos melhores, ou que tem mais condições, ou então a gente estaciona, né, até ter condições de melhorar, né, na condição da reencarnação, usando corpos melhores, né, corpos mais específicos, enfim. Ok? Tá? Mas o que é patente é que a transmigração, a imortalidade da alma, a mudança da alma de corpo, né, ou seja, a reencarnação, ela vem de tempos imemoriais. Isso aí se acredita há muito tempo, isso aí se fala há muito tempo, não? E se fala há muito tempo, né, como Kardec disse, enfrentou vários e vários sábios de várias e várias épocas e culturas, está aí, né? Isso lá no século XIX ele falou, e hoje em dia nós também consideramos, é porque é algo que incontestavelmente tem a ver com a lei da natureza, não? Como Kardec diz, tudo está na lei da natureza. Então a reencarnação está na lei da natureza, não? Talvez
ainda não entendamos bem, né, todo o processo, mas que é algo que ocorre, é natural, sim, é natural, porque vem desde tempos imemoriais, não? Continuando, né, já agora no nosso tema de hoje, Kardec continua a analisar essa questão ainda do quem questiona, né, os detratores, os contrapositores dos conhecimentos, dos ensinamentos que a doutrina espírita traz. E aqui, né, nesse artigo, com relação à reencarnação, que é dos princípios básicos da doutrina espírita, não é isso? Vamos lá, Kardec analisa o seguinte: vamos abstrair os ensinos dos espíritos, não? Vamos considerar só uma filosofia materialista, não? Aí ele levanta algumas questões para ver se consegue se explicar. O que ele pergunta aqui? Uma das perguntas que ele fazem, eu não vou ler todas ipsiliter porque não vai dar tempo, mas uma das questões que Kardec levanta é essa que eu vou falar agora com a gente, para vocês. Se não existe reencarnação, só há uma existência corporal, tá? Então, tudo que acontece, tudo que vai ser, tudo da tua vida, todo o teu desenvolvimento, tudo vai acontecer exatamente nessa vida, né? Você já imaginou isso? Tudo que você tem que ser, tudo que você tem que evoluir, tudo que você tem que crescer, tudo que você tem que aprender e aprimorar, tudo vai acontecer somente nessa vida. E aí, será que é possível? Não? Será que é tão assim pragmático? Não digo não, mas tão assim determinismo a coisa, né? Tudo é uma oportunidade só e ponto. Pode ser, né? Se a gente considerando os materialistas. Mas aí Kardec continua com outra questão. Se a existência é única, a alma de cada pessoa foi criada no momento do nascimento. Ou seja, se não há nada antes, se não há nada depois, não, a alma foi criada no instante que a gente nasceu, no instante que lá a gente vê o mundo. Naquela hora lá foi criada a alma, não? Tá certo? Então, se não existe antes, se não existe depois, a gente só tem que basear o seguinte: tudo começa no instante do nascimento, não? Então, se a gente, né, pensar, né, que houve alguma coisa antes, né, do nascimento, né, que possa ter subsistido, que possa ter existido, né, que possa ter de alguma forma ter tido uma individualidade, ter tido uma existência, aí a gente já não está considerando que é uma existência só, a gente já está considerando que existe algo antes. Você entendeu o que Kardec falou? Tá? Para ser como o materialismo fala, teria que ser na hora do nascimento, tá ali, a alma foi criada naquele instante. Quase que, como ele fala, que a alma é o próprio corpo, tá? Que foi criado ali no instante do nascimento. Mas se a gente pensar em tantas e tantas coisas que nós vamos ver aí da frente com relação a aptidões, tudo isso, conhecimentos e tal, não? Isso aí já trouxe de alguma coisa de herança genética, já trouxe alguma coisa de herança de antepassados, né? Aí você já está considerando que houve alguma coisa antes. Aí que Kardec critica. Então, se houve alguma coisa antes, não é mais uma alma que nasceu exclusivamente nesse corpo e na hora do nascimento, não? Aí conclui Kardec aqui perguntando o seguinte, não? Das perguntas, não há meio termo, ou a alma existia ou não existia antes do corpo, tá certo? Não há assim uma coisa intermediária para falar, ele trouxe isso porque antes tem um simulacro de alma. Não, Kardec fala o seguinte: ou existia antes a alma inteligente, com sentimentos, emoções, com algum background, ou não existia, tá certo? É isso que ele está falando, com base no que fala hoje da filosofia materialista, tá certo? Só aqui ele ainda não está tocando na doutrina do espírito, está abstraindo da doutrina do espírito, está falando com eles partindo da base que eles têm e trazem a crítica à doutrina espírita, tá certo?
Então, a gente fica assim, né? Que falando que se não há nada, então ou a alma existe ou não existe. É isso que Kardec quis dizer, não? Aí ele fala assim, ó: admitindo-se que a alma nasce com o corpo, ou que venha a ser o próprio corpo, ele levanta outras questões para a gente entender, para a gente, os filósofos materialistas, responderem, né? Ou seja, uma questão, uma crítica que Kardec faz. Vamos ver aqui algumas também. Por que, né, se não tem nada antes, não? Por que mostra a alma aptidão tão diversas e independente das ideias que a educação lhe faz adquirir? O que ele está falando? Por que a alma tem, às vezes, conhecimentos que vão além ou que não tem nada a ver com o conteúdo que é trabalhado com ele na sua educação? Por que ele tem ideias que são diferentes, que são díspares, que são novas, não? Que são assim ideias que não se espera dentro de um esquema de uma educação formal a que o aluno é submetido, que a pessoa é submetida? De onde vem essas ideias? De onde vem esse avanço? De onde vem essa percepção apurada, às vezes, sobre outro determinado tema? Isso surgiu da onde? Aí que Kardec, vamos lembrar lá, Kardec, se houve alguma coisa antes, né, ainda que seja sedimentos, ainda que seja rudimentar, há alguma coisa antes, há uma existência antes da alma, há alguma coisa que existia antes. Então não podemos dizer que a alma nasce, a alma é criada no momento do nascimento também, ou que ela é o próprio corpo. Está entendendo por que Kardec está fazendo essas perguntas? Porque isso existe, isso é fato. Na observação criteriosa do dia a dia, hoje mesmo a gente vê crianças que demonstram talentos para determinadas coisas, para determinadas áreas, sem nunca ter tido, não, contato com aquilo não ter feito parte da sua educação formal. Pessoas que têm aptidão, sentam no piano e têm facilidade de aprender aquilo, têm facilidade de tocar o piano, tocar um instrumento, fazer um desenho, não? Fazer uma obra de arte. Da onde vem isso? Aí vai dizer, é herança genética? Será que isso está determinado do corpo? E quando a pessoa não tem nenhum antepassado que tinha esse tipo de facilidade, como é que se explica isso? Foi aí que Kardec pergunta, né? Ou seja, essas aptidões tão diversas, independente das ideias que a educação lhe faz, da onde ele veio, de onde ele adquiriu isso? Não? Tá certo? A outra pergunta que ele faz tem a ver com essa primeira. Ele pergunta, de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte? Não? Para esta ou aquela ciência, enquanto que outras se conservam inferiores e medíocres durante a vida, toda a vida, durante a existência. Não? Também tem crianças que já têm isso, outras não têm. Quando ele fala medíocres aqui, gente, vamos pensar que a pessoa não tem condição nenhuma intelectual. Não é. É que a pessoa fica ali no que ela aprendeu, né? Ela vai ser talentosa naquilo que ela aprendeu, vai ser talentosa na escola, mas ela não tem nenhuma ideia diferente. Às vezes algum assunto que não é muito tratado, ela não tem a aptidão, a habilidade, na facilidade de entender e até desempenhar, não? Determinados comportamentos inerentes a esse assunto. E tem crianças que têm. A gente cansa de ver isso. Se você for numa classe, você vai ver tanta criança com tanto talento, tanta criança que faz coisas, né, que às vezes a professora não ensinou, a cuidadora não ensinou, os pais não ensinaram, e ele faz, ele tem facilidade de fazer. Da onde vem isso? Não, só pode vir de um background, não, que ele tem antes. Mas vamos pensar aqui na filosofia materialista, como Kardec está falando aqui, tá? Nessa fase do texto trabalhando. Uma outra questão que ele fez foi: de onde, em certas crianças, o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, constatando com o meio em que elas nasceram? Ou seja, às vezes tem criança que tem muito cedo valores muito fortes com relação à sociedade que ela vive, conhece muito bem, tem uma questão ética, voluntária, solidária muito forte, e outros já demonstram ser extremamente egoístas e, enfim, ainda já
na tenridade. É claro que a psicologia explica algumas coisas, fala na relação do desenvolvimento da criança, né? Tá? Piaget também tem alguns estudos sobre isso, mas tem coisas, Piaget tem alguns estudos, Piaget tem muitos estudos sobre isso, desculpa aí, então, gente. Mas eles tá falando aqui de alguns detalhes, de algumas coisas que extrapolam, não? Tá? Que às vezes a criança às vezes não tem num determinado meio, num determinado lugar onde ela é educada, onde ela é criada, não? E ela tem essas qualidades que a gente não sabe dizer da onde vem, da onde surgiram, da onde chegaram, né? Ela principalmente tem isso nela, né? Isso a gente pode explicar também pela questão dela ter trazido de habilidades passadas, de vivências passadas, de conquistas passadas. Mas não é assim que a filosofia materialista pensa, não? Aí Kardec faz a grande pergunta, não? Qual a filosofia ou teosofia, ou seja, qual o estudo, né, que pode ser capaz de resolver estes problemas, essas questões? Como eu disse lá no início, ele fez essas questões falando com filosofia materialista, abstraindo como se o espiritismo não existisse, como se todo o ensinamento dos espíritos não existisse. Então como é que a gente responderia essas questões, né? Como é que ficaria? Se considerando, mais uma vez, que a alma nasce junto com o corpo, não? É essa questão que o Kardec fala, não? Aí que ele responde, né? Ele agora vai dando a resposta. Isso seria o quê? Admitindo, né? Vou ler a resposta dele. Admitindo uma série de progressivas existências anteriores para cada alma, e tudo se explica. Ou seja, se a gente admitir que não é uma única existência, uma única chance de viver, né? E que a alma não tem passado nem futuro, a alma nasce naquele momento, se a gente tirar isso, admitir que a alma tem processo evolutivo, ela vem de outras existências, ela acumula conhecimento intelectual, ela acumula aprimoramentos morais, não? Fica mais fácil, fica fácil de explicar isso. É por isso que ele fala, vou repetindo aqui o que ele disse, ó. Admitindo uma série de progressivas existências, ou seja, reencarnações anteriores para cada alma, tudo se explica. Continua Kardec. Ao nascerem, traz os homens a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados conforme o número de existências que contêm, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Ou seja, nós fomos criados lá simples e ignorantes, não? Tá certo? E através da reencarnação a gente vai se aprimorando, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai conquistando o nosso aprimoramento, o nosso desenvolvimento. Então por isso ele falou, quanto mais do ponto de partida, do ponto que Deus criou o espírito, não, a gente vai se afastando, mais desenvolvimento, conquista a gente vai ter, mais aprimoramento a gente vai ter, mais desenvolvimento enquanto espírito nós vamos ter, porque o espírito é imortal e a gente vai passando por várias encarnações, mudando de corpos e corpos, evoluindo, né? Em cada existência que a gente vai adquirindo todas essas aptidões, todos esses conhecimentos, toda essa intelectualidade. Por isso que ele fala assim, quanto mais ou menos afastado do ponto de partida, ou seja, o espírito, né, começa lá no início, lá ainda um espírito primitivo, essa coisa toda, e ele vai evoluindo. Não, basta a gente ver lá na evolução dos espíritos, no livro dos espíritos que trata sobre isso, tá certo? Vamos lá. Até aqui então Kardec ele tratou da questão da relação, né, da evolução da alma, dessas perguntas, né, com relação à reencarnação e da evolução, a influência da evolução da alma nisso tudo, né, nessas aptidões, nesses conhecimentos, no que diz respeito ao passado e ao presente. Ou seja, as aptidões que eu tenho agora como consequência de alguma coisa de vidas passadas, ou seja, de experiências acumuladas em vidas passadas, tá? Então ele fez uma análise entre o passado e o presente, não? Agora ele vai pensar o seguinte, e na questão do futuro, tem alguma influência a gente pensar em mais de uma existência? Tem alguma influência essa reencarnação e o aumento do nosso aprimoramento moral, né, a nossa
evolução, não? Aí ele novamente levanta questões no que diz respeito à filosofia materialista, né? Aí ele diz uma questão, não vai dar para ler todas, né, porque nosso tempo está estourando, mas vamos lá, vamos ler algumas aqui. Ele pergunta: o homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se virá ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? Ou seja, aquele que veio e trabalhou, aquele que veio e desenvolveu, conquistou, não? Fez os seus esforços, fez digamos, como a gente se conhece hoje, a famosa reforma interior, transformação interior, não? Ele vai evoluir e não vai ficar igual o outro que não fez, não? Ou seja, cada um de nós tem um livre-arbítrio para se desenvolver, cada um de nós tem um desafio para fazer as nossas conquistas, não? Se for assim na hora que nasce todo mundo da mesma forma, tá? Ou seja, nasceu todo mundo na hora ali do nascimento, a alma foi surgida, não? Aí a gente no futuro, aquele que não fez muita coisa, vai ter um destino igual ao que muito fez, ou seja, destino de acabar. Tá entendendo o que eu tô falando? Se eu vou acabar, que diferença faz eu me aprimorar ou não? Que diferença faz eu buscar me desenvolver ou não? Não? Eu digo com relação à questão da alma, eu digo com relação à questão moral, à questão emocional. Que diferença faz isso? Então, sim, é para eu viver bem em uma vida. Mas a gente vai conseguir todos esses sonhos em uma vida? Tudo que diz respeito a esse aprimoramento em uma vida? Né? É isso que Kardec está perguntando. Às vezes nem é porque eu não quero, às vezes eu não tive possibilidade de fazê-lo. Às vezes eu enfrentei limitações que não possibilitaram de eu fazer, ou eu não encarei a oportunidade, ou eu não identifiquei a oportunidade. E aí, eu vou ser, digamos assim, condenado, taxado a ficar naquela condição e pronto, e acabou a vida, eu não melhorei? Essa é uma questão que ele levanta com relação à influência do nosso processo evolutivo, ou seja, da reencarnação, no que diz respeito ao futuro. Outra pergunta que ele faz: o que praticou o mal por não ter podido instruir-se será culpado de um estado de coisas cuja existência não dependeu dele? Ou seja, às vezes a pessoa praticou o mal porque às vezes não conhecia o mal. Ou seja, quando a gente às vezes não conhece alguma coisa, pode fazer alguma coisa que resulte em algo mal, às vezes sem ter o conhecimento. Ou mesmo tendo, ele não tem ainda aquela visão, né, do que ele está fazendo, não tem a verdadeira orientação, não tem a verdadeira dimensão daquilo que ele está fazendo. Em função do quê? Porque ele não evoluiu ainda o suficiente, não? Então, essa pessoa vai ter o mesmo destino daquele que conquistou, daquele que fez. São coisas que, daquele que se aprimorou, são coisas que ficam incompatíveis, né? Ou seja, Deus estaria jogando como se diz, um peso e duas medidas. Seriam julgamentos diferentes. Então, como dizia Einstein, né, Deus não joga dados. Deus, a lei dele é única, perfeita e é para todos nós. E diz respeito que todos nós vamos evoluir, tá certo? Então, essa questão da filosofia materialista, numa existência só, não dá para a gente compreender tudo isso, não? Bom, aí ele resulta o seguinte, Kardec, né? Para ele, a gente precisa fechar. Aí ele levanta a questão de novo, não? Haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas, ou seja, de responder isso, de dar uma solução, de dar uma orientação, de dar uma visão condizente para explicar como a gente pode desenvolver, como é que a coisa pode ser tão dois pesos, duas medidas, né? A gente não pode, a gente é uma lei só, tá certo? Aí ele fecha com o seguinte, não? Vou ler aqui para vocês. Haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Aí ele fala: admitindo-se as existências consecutivas, e tudo explicará em conformidade com a justiça de Deus. É o que eu falei, a justiça de Deus não falha. Deus não joga dados, não. Deus, ele dá oportunidades.
Ele dá oportunidade para a gente aprender, dá oportunidade para a gente se desenvolver. E é claro, às vezes a gente não tem a bagagem necessária, às vezes a gente não tem a visão necessária, às vezes a gente não... Uma questão de um julgamento, que a gente tem o livre-arbítrio, um julgamento pode julgar melhor uma hora e não desenvolver tudo aquilo que tinha que desenvolver. Se não fizer isso, na única vez que você tem, você pronto, acabou. Né? Que Deus seria esse misericordioso e perfeito? Não? É complicado. Então, se a gente acredita na justiça divina, tudo fica mais fácil de entender. E entende-se que a reencarnação é uma das grandes formas da gente entender o amor e a misericórdia de Deus por nós. Então vamos lá. Eu vou dar só uma retornada aqui para o que eu acabei falando. Vocês podem ter esquecido do que a gente leu antes. Vamos lá. Haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Aí ele fala, o próprio Kardec diz, sim, admitindo-se as existências consecutivas, e tudo explicará em conformidade com a justiça de Deus. Né? O que se não pôde fazer numa existência, faz-se em outra. Né? Exatamente. Se eu cometi um mal por eu não ter um conhecimento numa existência, por eu não ter tido o desenvolvimento, né, a bagagem que eu deveria ter, ou não conseguir entender isso, eu não vou ser culpado eternamente e vai acabar numa existência e eu vou morrer culpado. Não, tá certo? Vai me dar nova existência para eu continuar. Uma existência é muito pouco. Uma existência não dá para a gente desenvolver tudo, tá certo? Nesse pensamento materialista, tudo tem que ser resolvido em uma existência. É só uma vez. E você tem que resolver tudo isso nessa existência. Não? É complicado. Vamos lá. Continua. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, ou seja, é determinada a lei. Deus vai sempre evoluir. Nós vamos, nem que a gente não queira, mas a gente um dia vai ser espírito puro, porque é a lei do progresso. Nós fomos destinados a evoluir. Vamos lá, repetindo. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real, e que ninguém fica excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. Belo, né? Esse final do Kardec aqui nesse artigo, nessa parte que a gente está trabalhando hoje. Todos podemos aspirar à felicidade suprema. Todos podemos aspirar ao desenvolvimento, ao aperfeiçoamento. Deus nos criou, né, como eu disse, simples e ignorantes, e permite a gente uma caminhada através das encarnações para a gente ir conquistando o nosso desenvolvimento e o nosso aprimoramento. Não? Daí se explicando que uma encarnação, tudo que eu conquistei numa encarnação, eu vou levar comigo, eu digo, questão intelectual, moral, sentimental, emocional, né? Isso é do espírito, é eterno, é do espírito, pertence ao atributo do espírito. E isso eu vou trazer, né, para as outras encarnações e vão me ajudar no desenvolvimento, em eu trabalhar, e eu enfrentar, e eu passar pelas minhas provas, expiações, vicissitudes que vão me ajudar a crescer para eu me tornar um espírito puro, um espírito feliz um dia. É assim. Não? Se fosse uma só, a alma nasceu com aquele corpo, né? Aí seria dizer, se a gente fosse pensar na justiça divina como imperfeita, que Deus privilegiou uns e não privilegiou outros, que Deus deu muitas condições a uns e não deu a outros. Não, tudo isso são conquistas. Não? Nós somos aquilo que conquistamos, nós somos aquilo que nós trabalhamos. Nós somos espíritos feitos para evoluir. Então, meu irmão, por pior que seja, ou melhor que seja o momento que você está passando, é fruto da sua conquista, é fruto de necessidades que você tem que passar, às vezes de dor e sofrimento, nesse caso de dor e sofrimento. Se você tem muita riqueza, também é caso de você entender que tem que aplicar, que tem algum sentido tudo isso, né? Que nada na vida é por acaso. Tudo tem um significado, tudo tem um sentido, tudo tem um momento, tudo tem uma forma de ser para a gente crescer e evoluir. Não? Então, dê gratidão todos os dias, porque todos os dias Deus nos concede uma nova forma da gente reescrever a nossa vida, na busca do nosso aperfeiçoamento. Obrigado, muita paz, que Deus nos abençoe.